Capítulo 2. Benefícios de subir de nível. Eu havia acumulado muita fadiga mental ao longo do dia, por isso adormeci rapidamente na hora de dormir, mas acordei novamente por causa de um mal-estar repentino. Por que estou tão? Meu corpo estava muito quente, como se eu estivesse com febre alta. Quando tentei mover meu pescoço, uma dor intensa se espalhou por todo o meu corpo. Era tão forte que imediatamente comecei a gritar. A dor não estava localizada apenas na parte de mim que se movia, absolutamente tudo doía. Meu corpo começou a emitir sons estranhos, como se meus ossos, músculos e nervos estivessem se movendo e mudando. Não, era mais como se eu tivesse sido transformado em um nível genético enquanto estava acordado. A dor continuou por um tempo por causa disso. Parece loucura quando digo isso, mas meus instintos insistiam que minha impressão do que estava acontecendo estava correta. Gemidos e grunhidos incomuns saíam de minha boca. Eu não conseguia nem mesmo falar direito. Com o gemido final desmaiei de dor. Já era de manhã. Quando acordei, a dor em meu corpo havia desaparecido completamente, fazendo com que a dor da noite passada parecesse um sonho ruim. Meu corpo estava extraordinariamente leve. O que aconteceu ontem à noite? Eu não fazia ideia de por que estava sentindo tanta dor. Afinal, eu apenas movi meu pescoço. Mas eu estava com fome, então me levantei para fazer o café da manhã. Assim que me levantei, minha calça e minha cueca caíram. Além disso, quando olhei para baixo, vi um conjunto incrível de abdominais e minhas partes íntimas estavam bastante majestosas, enormes. Quando toquei o abdômen involuntariamente, senti como se estivesse tocando meu próprio estômago, então definitivamente era meu corpo. Houve uma longa pausa antes que eu finalmente gritasse de espanto. Que diabos era isso? Era realmente o meu corpo. Passei as mãos sobre meu estômago várias vezes, mas era realmente eu e as outras partes? Quando toquei meu rosto e minha cabeça, minha acne, úlceras e afins haviam desaparecido sem deixar vestígios, e até meu cabelo agora tinha um volume saudável. Fiquei atordoado com a mudança repentina em meu corpo, mas meu estômago roncou, então decidi ir em frente e fazer o café da manhã. Quando entrei na cozinha, percebi que minha altura havia mudado e quase parei de novo, mas consegui ir em frente e começar a cozinhar. No entanto, quando terminei de preparar o café da manhã, sentei-me ali atordoado, comendo sem pensar. Se você me perguntasse qual era o sabor, eu não saberia dizer. Depois que terminei, fiz uma pausa para pensar um pouco mais sobre as mudanças pelas quais acabei de passar. Independentemente da perspectiva que adotei, só pude concluir que o aumento do nível de ontem deve ter sido a causa. Lembrei-me de que meu nível subiu e esse pensamento me acalmou, então pensei imediatamente que essa era a causa. Fora isso, não há outro motivo para isso acontecer. Até ontem, não havia nenhuma mudança além do aumento do nível e o que aconteceu enquanto eu estava dormindo ontem à noite foi um tipo de processo de crescimento, não foi? Foi uma mudança dramática. Gostaria de ter um espelho. Certo. Tentei encontrar um espelho para ver como eu estava agora, mas quando disse isso, lembrei que o havia quebrado ontem. Só agora me dei conta de que não havia outro espelho em toda a casa. Entretanto, mesmo que eu não conseguisse ver como minha aparência havia mudado, não havia problema até agora. Minha aparência era terrível em primeiro lugar, mas eu não me importava mais com a minha mudança e também não sabia o que fazer a respeito. No momento eu tinha coisas mais importantes com que me preocupar. Especificamente, não tenho roupas. Sim, as únicas roupas que eu tinha não serviam em meu novo tamanho. Eu ainda poderia usar minha jaqueta grande para a parte de cima, se quisesse, mas não tinha ideia do que fazer com minhas calças e roupas íntimas. Elas eram grandes demais e, por mais que eu tentasse, acabavam caindo. Eu nunca havia precisado de um cinto antes, então não tinha como prendê-las na cintura. Bem, como último recurso, talvez eu consiga fazer isso com uma corda ou algo assim, mas, de qualquer forma, não quero que essa situação continue. É muito problemático. Não posso comprar roupas que me sirvam e não posso comprar comida. Não posso nem usar meu uniforme, pois ele também não me serve mais. O interessante é que os uniformes do ensino médio tinham o mesmo design dos uniformes do ensino fundamental. Era possível distingui-los pela cor das etiquetas de identificação distribuídas a cada ano. Portanto, mesmo meus uniformes do ensino médio não seriam do tamanho certo para mim. Sério, o que devo fazer agora? Comecei a me preocupar, mas então me lembrei de algo.
Ah, sim, pensando bem, havia algumas roupas no guarda-roupa da outra casa, não havia? A casa no mundo diferente tinha um guarda-roupa, no qual havia algumas roupas e peças íntimas que eram pequenas demais para usar naquele momento. Acho que vou usar isso, então. Como não tinha outra escolha, atravessei imediatamente a porta de outro mundo para outra casa e abri o guarda-roupa. Algumas roupas e peças íntimas ainda estavam lá dentro, incluindo uma camisa branca e uma calça preta. Eram roupas simples, mas de aparência um tanto moderna. Estou salvo. Posso usar isso por enquanto, certo? Isso não significa nada, mas por algum motivo pensei em avaliá-las. Camisa de seda real. Uma camisa muito macia feita de seda real da mais alta qualidade. Ela se ajusta automaticamente de acordo com o formato do corpo do usuário. Mantém uma temperatura confortável para o usuário. Imune à sujeira. Contém uma função de auto-reparo. Contratante. Tenjou Yuya. Calças de seda real. Calças muito macias feitas de seda real da mais alta qualidade. Ajusta-se automaticamente de acordo com o formato do corpo do usuário. Mantém uma temperatura confortável. Temperatura confortável para o usuário. Imune à sujeira. Contém uma função de auto-reparo. Contratante. Tenjou Yuya. Você está brincando, certo? Que tipo de habilidade quebrada é essa? As roupas não deveriam ser tão inacreditáveis. Quando encontrei isso, eu ainda era gordo, mas com essa função, se eu quisesse usá-la, ainda poderia usá-la. Não importa se está quente ou frio, ficarei perfeitamente confortável se usá-la, não é? Isso não faz sentido. E você diz que ele nem vai se sujar? Isso traria muita alegria para as donas de casa do mundo se isso fosse típico. A propósito, eu não escolhi essas roupas especificamente para a explicação, apenas senti que elas tinham uma atmosfera estranhamente elegante. Eu realmente senti isso. Normalmente não tenho olho para a estética. E quanto ao fato de as roupas me tratarem como seu contratado, isso é normal neste mundo? Não pode ser, não é? Tenho certeza de que não. Se as roupas têm essa capacidade, o que dizer das roupas íntimas? Pensei nisso e usei a avaliação na roupa íntima, mas era apenas uma roupa íntima comum e confortável, sem nenhum efeito especial. No entanto, como de costume, eu também havia me tornado seu contratante. A propósito, a roupa íntima consistia em boxers pretas e outras roupas íntimas pretas. É realmente muito útil, hein? Não, acho que o Sage não a usava praticamente assim, mas ela me ajudou muito. Além disso, quando olhei novamente para o guarda-roupa, havia até sapatos e meias. As meias eram confortáveis e seu efeito era o de não ficarem presas. Havia uma mancha dourada na parte de trás, o que era muito legal. Mais uma vez, eu me tornei seu contratado. Mas os sapatos eram ainda mais incríveis. Dragon God Leather Shoes. Sapatos feitos com a pele de um deus dragão, o auge da espécie dragão. Ignora efeitos ou características ambientais. Não importa o quanto o usuário caminhe ou corra, ele não se cansará e os sapatos não serão danificados. O tamanho muda de acordo com o usuário. Imune à sujeira. Contratante. Tenjou Yuya. Finalmente encontrei uma peça de equipamento feita de um material divino. Então, o que devo fazer quando encontro algo assim? É claro que ainda sou seu contratante, então realmente estou muito grato, mas ainda assim, não é demais. Isso está além do escopo de sapatos normais, não é? No entanto, esses sapatos também são azul preto brilhante e são muito legais. Eu realmente quero usá-los. Na verdade, o tamanho do meu pé também mudou, então tenho que usá-los de qualquer maneira. Tenho roupas, sapatos, etc. Portanto, com isso posso sair por enquanto. Pensando bem, o que está crescendo naquele campo? Depois de pegar as roupas, um momento de curiosidade me inspirou, então decidi examinar a propriedade novamente. De qualquer forma, eu já havia terminado o meu dever de casa das férias de primavera. Além disso, eu havia adquirido acidentalmente uma quantia de dinheiro que normalmente levaria anos para ganhar. Portanto, eu tinha muito tempo livre. O importante era que eu estaria ocupado novamente quando as férias de primavera terminassem. Saí de casa e fui conhecer o campo. Não tenho certeza de que tipo de ervas ou vegetais foram plantados aqui. Havia muitas ervas daninhas que poderiam ser confundidas com ervas daninhas, bem como vegetais como tomate e rabanete. Como as ervas daninhas estavam crescendo em uma linha organizada, pude perceber que não eram ervas daninhas. Então isso era para regar, não era? Um regador prateado foi colocado à direita perto do campo. Ele já tinha água dentro.
É possível que esse regador também seja algo especial? Eu o avaliei imediatamente. Regador infinito. Regador que contém uma fonte infinita de água. A água em seu interior é água benta. Até mesmo uma planta morta ou moribunda se tornará saudável rapidamente com essa água. A água é sempre perfeitamente pura e potável, e ao bebê-la, não apenas a fadiga de todo o corpo é recuperada, mas também o poder mágico é aumentado. Contratante. Tenjou Yuya. Acontece que já estou acostumado com esse tipo de coisa. Sim, eu previ isso. Eu previ completamente que seria algo assim. Eu já havia internalizado o quão incrível era o proprietário original desse lugar. As capacidades do sábio estavam além da minha imaginação. Eu duvidava que tal pessoa tivesse realmente morrido. E então, que cultivo é esse? Fui em frente e comecei a avaliar as ervas. Erva de recuperação completa. O consumo dessa erva pode curar todos os tipos de ferimentos e doenças, mesmo se você estiver sem partes do corpo ou estiver cego. Além disso, a erva também pode funcionar para restaurar o poder mágico. Quando colhida, ela deixa sementes que crescem rapidamente. Essa erva supera qualquer outra erva de classe lendária. Não, na verdade, ainda não me acostumei com ela. Nunca pensei que o efeito fosse tão incrível. Essa planta, por si só, colocaria os médicos completamente fora do mercado. De qualquer forma, é bom saber que ela é tão fácil de cultivar. Bem, então, o que mais? Ainda me sentindo um pouco nervoso, tentei avaliar todas as culturas que estavam sendo plantadas. Tomate superpoderoso. Um tomate que pode aumentar o poder de ataque quando ingerido. Além disso, ele também aumenta a força física, a energia e reduz a fadiga. Quando colhido, ele deixa sementes que crescem rapidamente. Invincible Gourd, uma cabaça que pode aumentar as defesas quando consumida. Além disso, ela também tem o efeito de melhorar a estabilidade mental, tornando a pessoa mais resistente a ataques mentais e debuffs. Quando colhida, deixa sementes que voltam a crescer rapidamente. Winter Radies of Wisdom, rabanete de inverno da sabedoria, um rabanete de inverno que pode aumentar a inteligência quando ingerido. Ele também o torna mais capaz de lidar com aprimoramentos mentais especiais, como o pensamento paralelo e o pensamento em alta velocidade. Quando colhido, deixa sementes que crescem rapidamente. Divine Speed Potato, uma batata que pode aumentar a agilidade quando consumida. Além disso, ela também melhora a acuidade visual e a percepção. Quando colhida, deixa sementes que voltam a crescer rapidamente. Muito bem, há muitas coisas que quero dizer. Esses itens definitivamente aumentam as estatísticas. Qual era a altura desejada pelo sábio? E eu não sei o que significa uma planta deixar suas sementes. É como arrancar as vinhas de uma planta de batata. Ou algo diferente. Esses vegetais fantásticos. Espere, eles se parecem com os vegetais que eu conheço. Bem, eles são comestíveis e, acima de tudo, minhas estatísticas aumentarão então. Devo comê-los? Em primeiro lugar, se eu puder comê-los, meus custos com alimentação poderão ser reduzidos, portanto, ficarei grato por isso. Desde que não tenha algum tipo de efeito medicinal estranho, claro. O que devo fazer? Ainda é de manhã e já estou cansado. Ainda não era meio-dia, mas meu cansaço mental já estava se acumulando. Bem, isso não pode ser evitado, pensei. Imediatamente senti uma pressão intimidadora, como quando encontrei o ogro sangrento ontem. Assim que voltei meus olhos para aquela direção, vi um objeto preto parecido com uma gosma. O que é isso? Avaliei-o instintivamente. Lodo infernal. Nível 200. Magia 500. Ataque 1000. Defesa 5000. Agilidade 100. Inteligência 100. Sorte 100. Está falando sério. Ontem era um ogro sangrento. Agora é uma gosma infernal, não é? Bem, não importa como você pense sobre isso, essa floresta definitivamente não era um lugar para iniciantes, certo? Quero dizer, faz sentido, não acho que o sábio teria vivido em algum tipo de paraíso para iniciantes. No entanto, ele estava estranhamente calmo, apesar de supostamente ter a mesma pressão do ogro sangrento que encontrei ontem, se levarmos em conta apenas sua magia e poder de defesa. Certamente me senti intimidado. Mas por algum motivo não foi tão assustador quanto ontem. Na verdade, ainda estou com medo, mas não é o suficiente para fazer minhas pernas virarem gelatina como da última vez. Não é porque meu nível é mais alto do que ontem ou porque esse lodo infernal é um nível mais baixo do que o ogro sangrento. Acho que é porque minha estrutura mental mudou desde ontem.
Na verdade, estou bastante assustado se for totalmente honesto, mas estou agradecido por poder pensar com calma agora. Enquanto eu estava concentrado em observar o lodo infernal, ele estava lutando para entrar nesta terra, assim como o ogro sangrento fez ontem. Não, sério, as criaturas deste mundo são muito aterrorizantes. Será que estou sendo muito tolerante? Se você encontrar uma pessoa, poderá atacá-la com todas as suas forças, certo? Será que estou assim porque a Terra é muito pacífica? Bem, tanto faz. Não quero ficar muito tempo nesta terra, mas gostaria de pelo menos verificar a área ao redor da casa. Então, eu me pergunto se a luta é realmente inevitável como na situação atual. Pensando assim, tirei a lança absoluta do inventário. Posso segurá-la normalmente. Qual é o problema? Eu posso segurar a lança absoluta com uma mão. Sim, eu sei que isso é normal, mas mesmo assim foi incrível para mim. Eu não achava que poderia segurar a lança com uma mão, então, involuntariamente girei a lança na hora. Então, embora eu a tenha movido apenas casualmente, de alguma forma seu peso era bastante controlável. Meu Deus, o benefício de subir de nível é incrível. Se eu soubesse disso, não teria me preocupado com o treinamento muscular como antes. Senti que estava me debatendo, pois não sabia como usar a lança corretamente. Fico imaginando o que aconteceria se eu procurasse saber como usar uma lança em algum livro e aprendesse com isso. Não seria fácil, mas essa é a maneira de usar essa lança corretamente. Acima de tudo, como homem é uma perspectiva muito atraente. Sim, quero ficar mais forte aos poucos. Para isso tenho que lidar com isso primeiro. Peguei a lança novamente e decidi arremessá-la como ontem, embora da última vez não pudesse nem ser chamado de arremesso. Eu me livrei completamente da minha dúvida, brandi a lança e a arremessei com uma mão. Não pode ser. Imediatamente a lança voou a uma velocidade maior do que eu poderia imaginar e, antes que eu percebesse, havia um buraco no corpo do lodo do inferno. Meu poder parecia ser ainda maior do que eu pensava e eu nunca teria esperado que ela voasse mais rápido do que a pessoa que a arremessou poderia ver. É claro que fiquei atônito quando a lança voltou. O corpo do lodo infernal tremeu levemente, como quando o ogro sangrento foi derrotado, e depois desapareceu em partículas de luz. Mais uma vez, vários objetos apareceram espalhados onde a criatura estava. Vamos pegar isso? Ainda era uma situação irreal e estranha, mas eu estava curioso para saber o que havia caído, então me dirigi imediatamente para a entrada. Desconfiado dos arredores, rapidamente peguei os objetos caídos e os avaliei. Núcleo de lodo infernal, o coração do lodo infernal. Ele é preenchido com uma enorme quantidade de poder mágico e pode ser usado no processo de criação de armaduras. Infernal Slime Jelly, geleia de lodo infernal, uma geleia com sabor de café. Seu consumo pode aumentar o poder mágico e a defesa. Pedra mágica de nível C, um minério especial que pode ser obtido de feras mágicas. Geleia com sabor de café? Na verdade, eu não achava que nada se aproximava da geleia com sabor de café entre as coisas que eu já havia obtido. Pelo contrário, era um item de grande valor, como as colheitas no campo. Desta vez, havia também uma pedra mágica? Esse é outro item que pode ser vendido por um preço alto? Seria uma mentira dizer que eu não esperava por isso. Minha vida era difícil, então eu queria dinheiro se pudesse obtê-lo. Eu não sabia como usar o núcleo de lodo infernal, então queria vendê-lo se pudesse. Vou ficar com a geleia de lodo infernal. Quando eu estava avaliando os itens que caíram, percebi que estava faltando um. Oh, havia mais uma coisa. Era um colar de prata com uma lua crescente na moda, incrustada com algo parecido com uma joia negra. Não pode ser, é um acessório. Não sei se isso é verdade, pois não conheço os jogos, mas é normal esses acessórios caírem? Ou era um infernal slime que o estava usando? Se sim, deve ter sido um slime da moda. Quando pensei nisso, o ogro sangrento também deixou cair armaduras e coisas desse tipo. Eu estava muito atordoado para pensar nisso na época, mas parece normal não apenas obter materiais, mas também equipamentos. Por enquanto, como não era nada parecido com os outros itens que recebi do Infernal Slime, eu o classifiquei. Black Moon Necklace, item raro obtido do Infernal Slime. Pode aumentar várias estatísticas se for usado à noite. Também coleta a luz solar e a converte em poder mágico, restaurando constantemente o poder mágico do usuário. Contratante. Tenjou Yuya. Era uma gota estranha. Não dizia nada sobre o lodo estar na moda. Um pouco decepcionante. Mas o efeito parece muito bom.
Mesmo que seja apenas à noite, ele pode aumentar as estatísticas e também pode restaurar o poder mágico. Embora eu não saiba como usar o poder mágico. Como era a primeira vez que eu recebia um item raro e nunca tinha usado um colar antes, decidi tentar equipá-lo. Ele serve para mim? Não perguntei a ninguém em particular, apenas disse isso involuntariamente. Não teria me caído muito bem há alguns dias, mas agora que perdi um pouco de peso, queria pensar que ficaria bem em mim. Uma mensagem apareceu enquanto eu estava distraído com ela. Você subiu de nível. Você adquiriu a habilidade Presence Detection, detecção de presença. Foi uma explicação muito simples. Em outras palavras, em um mangá seria algo como: eu sei que você está aí. Fico feliz que isso seja normal. Como eu disse antes, quando pego itens, tenho que sair dessa terra protegida, então isso poderia reduzir meu risco durante esse tempo. Satisfeito com a nova habilidade, finalmente fui verificar meu status. Tenjou Yuya. Ocupação nenhum. Nível 150. Magia 2000. Ataque 3500. Defesa 3500. Agilidade 3500. Inteligência 2000. Sorte 4500. Para 5000. Habilidades e avaliação e resiliência, inventário, compreensão de idiomas, arte marcial verdadeira, 1 detecção de presença. Títulos: Gate Master, House Master, Otervoruder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, aumentou bastante. Ou melhor, não está tudo muito bom. Bem, tanto faz. Tudo bem, já que é fácil pensar nisso. Ok. Então, é hora de atribuir o BP. Depois de pensar um pouco, comecei a gastar o BP. Este foi o resultado. Tenjou Yuya. Ocupação nenhum. Nível 150. Magia 2000. Ataque 4500. Defesa 4500. Agilidade 4500. Inteligência 2000. Sorte 6500. Para 0. Habilidades e avaliação e resiliência, inventário, compreensão de idiomas, arte marcial verdadeira, 1 detecção de presença. Títulos: Gate Master, House Master, Otervoruder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Ao contrário da última vez, não atribuí BP à magia ou à inteligência. Em vez disso, atribuí cerca de 2000 à sorte porque obtive algo como um drop raro recentemente. É pura especulação. Mas se minha estatística de sorte for alta, talvez eu consiga mais desses itens raros como antes. Também fico feliz por ter sorte. Esses foram os eventos da manhã, já era meio-dia, então voltei para casa imediatamente. Quando entrei na casa, apareceu uma mensagem perguntando se eu deveria vender os novos itens ou não. Rank C e Infernal Slime Core. E então, o Infernal Slime Core foi vendido por 500.000 ienes. Magic Stone, Rank C foi vendida por 500.000 ienes. Então, acabei recebendo novamente uma grande soma de dinheiro, um total de 1 milhão de ienes. Era quase desconcertante pensar que eu havia conseguido 2,5 milhões de ienes em apenas 2 dias, mas consegui ir para casa almoçar. Além disso, tentei imediatamente usar os ingredientes que obtive no campo naquela manhã. O cardápio dessa vez foi salada de tomate superpoderosa, abóbora invencível, rabanete de inverno da sabedoria cozido em molho de soja e ensopado de carne e batata da velocidade divina. Todos esses pratos foram preparados com água benta do regador infinito. A ideia de cozinhá-los não era particularmente diferente dos tomates ou batatas da terra, eu só estava nervoso com o sabor. No entanto, isso acabou sendo uma ansiedade desnecessária. Delicioso. Estava surpreendentemente delicioso. Minhas habilidades culinárias eram normais, então esse sabor só poderia vir da qualidade dos próprios ingredientes. Depois de terminar a refeição, verifiquei minha condição e houve várias mudanças. Tenjou Yuya. Ocupação nenhum. Nível 150. Magia 2500. Ataque 5000. Defesa 5000. Agilidade 5000. Inteligência 2500. Sorte 7000. Para 0. Habilidades e avaliação resistência, inventário compreensão de idiomas, arte marcial verdadeira, 1 detecção de presença, cozinhar, 1 cozinhar, 1. Títulos e mestre do portão. O mestre da casa é mestre de outro mundo, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Aumentou mesmo. Meus valores de estatísticas aumentaram em 500. Além disso, Cooking foi adicionado à lista de habilidades.
A razão para minhas estatísticas aumentarem e para eu ganhar habilidades foi porque comi os ingredientes do outro mundo. De certa forma, os ingredientes do outro mundo estão me enganando. É muito invejável. Não, espere, eu é que acabei de me beneficiar disso. Pensei no que havia acontecido antes e no fato de que eu havia ganhado força para manusear aquelas armas. Decidi ir a uma livraria de segunda mão próxima para encontrar algo sobre artes marciais. Não queria ir à biblioteca porque estava muito cheia e toda vez que eu ia lá, recebia apenas olhares maldosos das pessoas. Como a livraria de segunda mão para a qual eu estava indo agora era pequena, era perfeita para mim porque não haveria pessoas lá. Terminei de me arrumar e saí de casa imediatamente, indo direto para a livraria de segunda mão. Não havia sinal de pessoas na rua e mesmo quando cheguei à livraria eu era o único cliente. Mais uma vez, onde estava a seção de artes marciais. Uau, inacreditável! Finalmente encontrei a prateleira que estava procurando, com muitos livros sobre artes marciais e o caminho marcial. Além disso, havia uma grande variedade de livros, não apenas sobre espadachim padrão, mas também sobre as artes de lança e bastão que eu queria, até mesmo artes de foice, corrente e técnicas de assassinato. Onde posso usar técnicas de assassinato? Isso é assustador. Eu não sabia se a biblioteca tinha esses livros, mas a essa velocidade, eu tinha certeza de que havia muitos livros antigos lá. Como eu pensava, não tinha confiança para comprar ou ler tudo, então quando olhei para as prateleiras, meus olhos naturalmente pararam em alguns livros. Esses livros eram sobre aquelas armas e escolas espalhadas, não estavam consolidados, mas, de alguma forma, meu instinto parecia sussurrar quais deles escolher. Seria essa a influência da habilidade verdadeira arte marcial? Eu não tinha certeza, mas seria fácil comprar alguns livros e voltar, então os comprei sem pensar muito e fui para casa. Depois disso, li imediatamente um dos livros até o intervalo para o jantar, li mais um pouco depois do jantar e, antes que me desse conta, adquiri uma nova habilidade chamada leitura rápida e li todo o resto do livro. No entanto, já era tarde, então a verdadeira batalha seria amanhã. Depois de tomar um banho, preparei um futon e fui dormir. Então senti aquela dor terrível novamente e desmaiei. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!